Página 40. Primeiro subestádio. Exercício dos reflexos de 0 a 1 mês. Os comportamentos globais da criança estão determinados hereditariamente e apresentam-se sob a forma de esquemas reflexos. Isso nós estamos falando de Piaget. Segundo subestágio, primeiros hábitos adquiridos ou reações circulares primárias, de 1 a 4 meses, começam a aparecer as primeiras adaptações adquiridas. A aquisição de habilidades depende da repetição de ações prazerosas provocadas de forma casual. As organizações primárias, reações circulares primárias dizem respeito ao segmento do próprio corpo. Por exemplo, o bebê chora, agita os braços, agita as mãos, esbarra a mão na boca e começa a chupar o dedo. O dedo sai da boca e o bebê recomeça tentando reproduzir a ação. O bebê começa a produzir um ajuste, mas ainda não diferencia meios de fins. Reações circulares, na terminologia piagetiana, significam processos pelos quais o bebê repete ações a partir da experiência com eventos interessantes descoberto ao acaso. A repetição faz com que o sujeito construa esquemas sensório-motores. Terceiro subestádio, intencionalidade, divisão, meio e fim, 4 a 8 meses. Aparecem as repetições de gestos que casualmente chegaram a produzir uma ação interessante sobre as coisas, isto é, reações circulares secundárias. O movimento é meio para outro ser fim. Por exemplo, apertar um bichinho de borracha com apito é meio e o barulho do apito é o fim. Quarto subestágio, hierarquia de esquemas secundários de 8 a 12 meses. A aplicação de meios já conhecidos para resolver situações novas. A criança domina realmente a intencionalidade para resolver cada situação, como puxar, afastar, apertar e bater. Subestágio. Exploração ativa, 12 a 18 meses. A criança faz experiências com os objetos do meio externo e descobre novos meios para resolver certas situações. Ela começa a conhecer o objeto por ele mesmo. O que o objeto faz? Ela vai ativamente ver o que acontece com as coisas. Por exemplo, depois de tanto jogar os objetos no chão, a criança percebe que todos caem, rolam, ou seja, a criança generaliza. Sexto subestágio, aparecimento da imagem mental, invenção, 18 a 24 meses. Aparece a possibilidade da invenção de novos meios por combinação mental ou por combinação de ações. Esse estágio já prevê uma mudança qualitativa na organização da inteligência, que passa de sensória e motora a mental. Sensória e motora a mental, isto é, representativa e interiorizada. A criança começa a visualizar a situação, o pensamento é altamente visual e difícil. A criança percebe que você não vê a mesma coisa que ela. As investigações de Piaget, 1967, mostram que a criança não percebe o universo em seu redor como se fosse construído por objetos substanciais, permanentes e de dimensões constantes. Pelo contrário, a criança se comporta como se estivesse frente a um mundo sem objetos no qual o próprio espaço constituísse um meio sólido. Trata-se de um mundo de quadros perceptivos, cuja única realidade é a própria criança e suas ações. Partindo da não distinção, diferença entre ela mesma e os objetos, a criança passa a distinguir, diferenciar progressivamente os objetos que estão em sua presença e depois começa a relacionar entre si os vários objetos que aparecem em espaços já direcionados, ora presentes, ora ausentes. Os bebês gostam de brincar de esconde-esconde e geralmente com uma fralda que colocam sobre o próprio rosto ou no rosto do adulto com quem está se entretendo. Por volta dos 10 meses de vida, com variações de acordo com a cultura e as possibilidades de interação dos bebês, a estrutura do objeto permanente está próxima de ser construída e os comportamentos começam a mudar. Por exemplo, a criança sabe que quando a mãe sai do quarto, ela não deixa de existir.
ou que o brinquedo que escorrega para trás de um sofá continua ali atrás do sofá. A isso Piaget chamou de noção de permanência do objeto. Piaget chamou de noção de permanência do objeto. Piaget chamou de noção de permanência do objeto. Por volta do 8º mês, a criança começa a procurar os objetos quando eles saem do seu campo visual. Ela se diverte com as brincadeiras de esconder e mostra o rosto sobre um lençol, por exemplo. No entanto, se as manobras de ocultação não forem acompanhadas pela criança, ela não procurará o objeto. Isso indica a gradativa consolidação da noção de objeto permanente. No final do estágio sensio-motor, pela separação entre ação e percepção, a criança torna-se capaz da noção de objeto permanente e idêntico a si mesmo. Ainda que ele não esteja mais presente, sendo manipulado pela criança, por exemplo, por volta dos 18 meses, a criança demonstra ressentimento quando lhe é tomada alguma coisa que ela deseja. O ressentimento indica que a criança possui a consciência de sua habilidade de controlar o que acontece e que os objetos se tornam permanentes, ou seja, continuam a existir e podem ser recuperados mesmo quando sai de seu campo visual. No estágio sensório-motor, a construção do universo pelo pensamento da criança desenvolve-se da passagem de um estado em que as coisas giram em torno do eu, de um eu, sem, contudo, situar-se como um elemento do universo, para um estado em que o eu se torna um elemento de um mundo estável, independentemente de sua própria atividade. Resumindo, podemos dizer que, para Piaget, a criança no período de 0 a 2 anos de idade encontra-se no estágio sensório-motor. Apresenta o mundo pelas ações, baseado seu julgamento nas sensações e percepções. A partir dos 12 meses, a criança entende relações causais, causa e efeito. Envolve-se em jogos construtivos e procura objetos onde os viu pela primeira vez, o que representa para Piaget a construção do objeto permanente. Por volta dos 2 anos, a criança já lança mão de representações mentais e símbolos.